Boa noite, vamos falar um pouco sobre a música na atualidade. A música, ela era, há alguns anos, algumas décadas atrás, ela era materializada através de mídias como o LP, como a fita cassete, o CD, compact disc, e com o passar do tempo ele foi, com o passar dos anos e a tecnologia avançando, ela ganhou novos formatos e isso foi praticamente extinguindo ou diminuindo praticamente a concentração da música em mídias físicas. E se por um lado isso foi positivo, porque as pessoas passaram a ter acesso mais um acesso mais fácil a músicas, coisa que a música era um produto muito caro e difícil acesso às pessoas de baixa renda. Mas com isso também trouxe o ônus. Qual foi o ônus? A baixa qualidade que foi surgindo com o passar dos anos. Se a gente for parar para pensar, a música ela tinha um refino, tinha um capricho. A indústria musical ela tinha um capricho desde da escolha dos artistas, se realmente o artista tinha talento, aqueles que figuravam nas prateleiras dos grandes artistas, os grandes cantores, músicos, multi-instrumentistas, eles tinham que demonstrar que tinham realmente talento. Mas também tinha os cantores que a gente pode chamar aqui de meia boca, né? Mas os cantores meia boca, eles ficavam ali era mais como uma espécie de referência anedótica, né? Esses cantores que apareciam de maneira rápida e desapareciam também de maneira rápida. Contextualizando isso, eu gostaria de perguntar à nossa cara colega aqui, Iracema, o que ela acha do cenário de degradação da música brasileira e da música mundial na atualidade. Dando continuidade à pergunta, né, a abordagem do nosso colega aqui e também a pergunta, eu acho interessante primeiro citar que a música anteriormente, ela realmente era de difícil acesso à população mais pobre. Então, pessoas da camada da classe média e classe média alta eram pessoas que tinham mais acesso a músicas, né? Isso nos discos de vinil, na época, nas fitas cassetes, CD play. nos CD plays, e depois, mais atualmente, um pouquinho nos anos 2000, foi os CDs, né? O MP3. E os CDs também, né? Na época dos CDs. Então, o CD player, aliás, o CD player até ainda mesmo. O CD player é o aparelho que reproduziu o CD. O CD era o compact disc. Isso, o compact disc, né? Então a gente via que o nível de exigência dessas pessoas eram maiores. E que inclusive cantores que hoje, se a gente escutar bem, eles têm conteúdo, têm dom, têm talento e uma voz impecável, e que antes eram considerados cantores da terceira prateleira, da quinta prateleira, pra gente seria, se a gente escutasse nos dias de hoje, seria assim um Beethoven da vida. Porque a gente está rodeado de músicas onde a gente tem um empobrecimento da linguagem, dos ritmos que são totalmente padronizados, parece que toda música é o mesmo ritmo, é o mesmo som. E quando você fala também sobre o empobrecimento da linguagem, isso representa também um emburrecimento populacional, porque você percebe que as músicas os temas que são abordados na música são muito fúteis, né? A gente não tem mais aquela abordagem descartáveis. Não é mais aquela abordagem que a gente tinha, por exemplo, onde a gente falava sobre amor, paixão, vida, infância, temas que às vezes sociedade, críticas sociais também. Antigamente as músicas elas tinham uma crítica social muito grande. Você não tinha aquele mimimi, né? Não tinha aqueles artistas que têm medo de expressar o que eles realmente pensam, e que hoje a gente já vê isso. A gente vê que tem artistas em que eles não expressam a sua opinião por medo de ter retaliação.
Então eles não se posicionam ali porque para eles aquilo ali não faz bem aos negócios. E se a gente parar para pensar, dar um exemplo aqui de cantores que aqui a nível brasileiro, que ele, vou dar um exemplo de de dois cantores de um grupo musical e um cantor que ele se notabilizou muito no início dos anos 90. E se hoje ele gravasse, se ele lançasse essas músicas com essas letras, provavelmente ele ia ser preso. Ia ser jogado no mar do esquecimento, que a mídia também ela contribui, da mesma forma como ela promove, ela levanta um artista, ela também ela destrói. Um desses artistas que a gente pode citar é o Gabriel Pensador. No início dos anos 90 teve um álbum do Gabriel Pensador que abordava, tinha muitas músicas boas. E uma delas é curiosa, que ela expressou toda uma revolta daquela geração na época contra o presidente Fernando Collor de Mello, que todo mundo já conhece o que foi as atrocidades que ele cometeu, né? E diante de tantas atrocidades que ele cometeu, uma que todo mundo lembra é o confisco da poupança. E o Gabriel Pensador, ele fez uma música com o título Matei o Presidente. Que ele materializou toda a revolta de uma população que estava passando por um contexto político muito difícil. Hoje, se um artista um artista como o Gabriel Pensador fosse gravar uma música mencionando alguma figura de autoridade, certamente ele ia ser preso. E ia sofrer todas as sessões sociais possíveis e jogado no mar do esquecimento. Um grupo musical que era uma réplica do modismo mundial, que eram as boy bands, né? Que geralmente quando o Brasil tem esse formato é porque ele copia, né, de fora, né? Como por exemplo o grupo Dominó, né? O grupo Dominó fez uma música, eles interpretaram uma música que é uma versão de uma música do Lucio Dalla, o italiano Lucio Dalla, que é Tutta la Vita. E essa música é Topê da Vida. E essa música ela tem uma crítica muito dura, muito grande. Agora tem um outro cantor um grupo musical que estava iniciando e eles fizeram essa crítica social a respeito, criticando instituições, inclusive a própria ONU, né? E tudo mais. E já havia um cantor que estava já se despontando e ele citou uma música, um cantor do agro, né? Do agronegócio, né? O Zezé de Camargo. Ele disse que não gravou uma música chamada Garoto de Rua, que fez parte do segundo disco dele, de 1990, se não me engano, 1991 ou 92. Ele disse que não gravou antes por conta da pressão social que aquela música ia acarretar. Isso ele já dá uma demonstração de que ele estava mais preocupado com a questão econômica, comercial mesmo, né? Do que propriamente com a responsabilidade como artista que ele tinha de expressar uma crítica social sobre algum evento, alguma injustiça. Exatamente. que ele presenciava. E hoje é o que mais ocorre é artistas que se esquivam, né, de se posicionar. Embora o posicionamento dele pode ser contrário ao que a maioria da população pensa, mas ele não se posiciona. Também me lembrei agora do próprio Roberto Carlos, né? Que ele é muito conhecido e teve um período da carreira dele em que ele lançou uma música que ele falava, que a letra da música é: será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? E essa letra da música, nessa época ele não tinha descambado ainda para o conservadorismo,
que depois ele descambou, e com isso ele proibiu todas as pessoas de regravarem aquela música, né? A cantora Adriana Calcanhoto, ela quis regravar essa música 20 anos depois. Ele proibiu dela regravar essa música. Como se essa música não tivesse feito parte da carreira dele. Só porque ele já se posicionou em um lado, né? Ele teve um posicionamento político, e essa música ele sentiu que contrariava os valores que ele dizia defender, né? Que na verdade eu acho que na prática não é bem assim. Exatamente. Que uma coisa é você dizer que defende algo, mas as atitudes às vezes não condizem. Mostram outros. Não condizem com o que você realmente diz defender. Então é bom ter esse paralelo, porque nem tudo que a gente vê, a gente às vezes quer comparar a obra com o artista, né? A gente quer atrelar uma coisa à outra. É como aquele personagem daquele filme Alta Fidelidade, ele diz, será que o artista deve ser julgado por pecados posteriores? É melhor ser acabado que ser esquecido. A gente tem um filme chamado Alta Fidelidade, que é um filme com o John Cusack, que é um ator maravilhoso, né? Ele já fez várias obras, ele tem obras vastas e cada uma melhor do que a outra. E um dos filmes dele que fez mais sucesso foi o Alta Fidelidade, e assim, inicialmente parecia ser só mais um filme sobre romance, que a gente olha e diz assim, uma coisa comum, batida, que a gente acha chato. Só que ele introduz ali uma coisa muito interessante, que é justamente a música, o cenário musical. Ele coloca uma contextualização da própria vida dele, dos romances dele, com a música. Ele elege a lista das 5 melhores músicas. Aí ele coloca as cinco pessoas as 5 mulheres mais importantes que entraram na vida dele. Aí ele... Como se fosse um ranking, né? Um ranking das melhores músicas, só que agora os melhores relacionamentos que ele teve, né? Na verdade foram os piores, no filme foram os piores. As decepções amorosas que ele teve. E esse paralelo é muito interessante. Inclusive ele faz uma coisa que eu gosto muito, que ele quebra a quarta parede. Então ele fala com o telespectador e a gente se sente dentro da própria narrativa do filme. É muito confortante, né? É confortante porque a gente se sente como se a gente estivesse na história e fosse chamado para participar dela. Então é um filme que vale a pena assistir, e inclusive ele é um filme que é pouco falado, até porque esses filmes que abordam, que de certa forma eles são diferentes, né? E eles trazem um certo pensamento, uma visão diferente e uma sensibilidade no olhar. Geralmente eles são retirados de circulação, né? Não são muito falados, até porque a população não quer que a população seja informada, né? E que também não tem acesso a conteúdos, a filmes de boa qualidade. Exatamente. Mas voltando ao assunto, porque a gente já está descambando para outro lado, né? Mas a gente está falando de música, aqui a gente está todo momento falando sobre música. E uma coisa que eu queria falar era justamente sobre essa cultura woke também que a gente tem atualmente, que está impedindo os artistas de produzirem realmente obras tanto cinematográficas, que a gente está falando, mas especificamente da música. Que atualmente os artistas não têm mais essa liberdade que tinham antes de produzir suas músicas, porque qualquer coisinha que fale é mal interpretado, e aí é cancelado, né? É colocado ali no mar do esquecimento e execrado da sociedade. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito que essa cultura de vigilância que ela procura a todo momento cessear o direito do indivíduo de se expressar publicamente, seja através de discurso, seja através de uma música, se ela pode ser considerada de direito. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque tanto se você for analisar tanto a direita como a esquerda, uma fica vigiando o que a outra fala. Tem muitas coisas impróprias que a direita, muitas coisas que a direita fala que realmente merece ser falado, ser debatido e ser reprovado. Mas tem muita coisa também que a esquerda faz
que segue a mesma tendência. Eu acho que elas são expressões de uma coisa, expressões de uma coisa só. E é nessa dinâmica aí do bem contra o mal, esse maniqueísmo aí, é que justamente eles conseguem fazer todo esse jogo de manipulação e faz com que as pessoas se tornem alienadas. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que muito das letras das músicas que tem uma espécie de abreviação da linguagem, uma certa simplificação extrema da linguagem, das palavras, ela está muito associado à maneira como a nossa sociedade hoje se expressa. As pessoas têm têm muita dificuldade hoje de sentar um ao lado da outra e conversar. Tem pessoas que conversam mais, são mais espontâneas se elas estão diante segurando um celular conversando com a outra pessoa. Justamente. Já aquela mesma pessoa com quem ela está conversando pelo celular, pessoalmente, praticamente aquela pessoa ela não tem muito o que falar. E ocorre aquele fenômeno confortável, que você fala com a pessoa bem pelo celular, a pessoa interage com você, e quando chega pessoalmente a pessoa nem troca uma palavra. E além disso, você pode observar também que uma coisa que eu acho que, pelo menos no meu entendimento, atrofia a forma de você escrever, de você ler, de pensar. Porque a limitação da linguagem também limita o pensamento. Esses aplicativos de mensagem, você pode observar que as pessoas começam a abreviar certas palavras básicas, como você, bota PC, contigo, bota CTG, e por aí vai. Isso é uma espécie de abreviação da linguagem e domesticação do pensamento. Isso. A gente tem... Pode falar. A gente tem uma obra aqui também, um livro, que é chamado 1984, escrito pelo George Orwell, que ele fez uma previsão de como seria 1984. Mas acabou que ele fez uma previsão da nossa própria atualidade, né? Ele acertou em cheio em como a nossa sociedade seria atualmente. E uma das coisas que ele fala nesse livro é justamente sobre a nova fala, em que é uma estratégia, uma tática do próprio governo, do próprio Estado. E quando eu falo Estado, é a figura realmente do Estado, né? Não é o Estado... O Estado-nação. O Estado-nação. É a própria figura estatal, que é onipresente, onisciente, como se fosse um Deus, né? Em que ele... O Leviatã. O grande Leviatã, como na obra do Thomas Hobbes. Aí ele fala nesse livro sobre a nova fala que essa tática do próprio Estado de limitar o pensamento das pessoas através da limitação da linguagem. Então, quanto mais você abrevia a linguagem, menos você pensa, menos você tem desenvolvimento e também capacidade de expressar o que você sente. Como é que uma população, uma sociedade, ela vai expressar o que ela sente, o que ela pensa, se ela nem tem fala, nem tem vocabulário para isso? Então, é uma coisa a ser questionada. Será que esse costume, algo que a gente confunde, né, que é praticidade, que muitas pessoas falam, mas é porque é mais prático, é mais rápido, e a gente está muito focado no imediatismo, né? A gente quer tudo na hora, tudo rápido, muito apressado, e aquela produtividade extrema, o nome produtividade já me dá nojo, mas é basicamente isso que acontece. E às vezes a gente acaba esquecendo que isso vai atrofiando a nossa mente, o nosso pensamento, nossa capacidade de se expressar. Aí a gente traz esse costume para a vida cotidiana. Então, isso é problemático, é algo que a gente precisa ser falado. E isso atravessa todas as manifestações as manifestações também culturais. Por exemplo, a música. A música, se um povo está condicionado a pensar, a escrever mal, a abreviar palavras básicas, a não ter vocabulário. É lógico que ela não vai se adaptar a uma música que tenha uma música, uma letra
que ela leve, que ela tem um mínimo de complexidade ali, né? Não digo nem complexidade, mas um mínimo de contexto. Contexto, uma música para falar sobre a situação econômica do nosso país, a situação socioeconômica do nosso país, uma música que venha falar sobre amor. Hoje, que na verdade hoje amor tá um conceito muito deturpado, né? Hoje eu acho que não tem nenhuma música, assim, é difícil encontrar uma música que realmente retrate amor de uma forma bonita, correta, né? Tem uma música que ela foi regravada pelo Paulo Sérgio. Essa música, ela é francesa, La Bohème. Eu conheço. É aquela música com aquela toda formalidade com que ele canta e declama aquelas palavras para pessoas que têm que são pessoas que têm pelo menos 30 anos de idade e que teve contato, escutou essa música, ele vai ter uma certa dificuldade, mesmo que ele leia, ele vai ter uma certa dificuldade de entender o significado de algumas palavras daquela música, daquela letra. E o que dirá A nossa nova geração que está vindo, né? Que é a geração Z, que é a geração alfa, que a limitação da linguagem está muito grande, o imediatismo gigantesco, sem paciência, excesso de tela, né? Que a gente tem um problema com excesso de tela. E fora isso, questões também de emburrecimento mesmo. Tanto que a gente estava vendo um termo farmando aura. Farmando aura. Você vê o nível que a nossa sociedade chegou. Quando você vê esse negócio de farmando aura, de 6-7, você viu isso? E para falar a verdade, eu não entendi nada daquilo. Eu também não entendi. Mas a gente percebe que essas pessoas, elas estão num nível que elas não estão entendendo, acho que elas estão fora da realidade. Elas já passaram assim, não estão desconectadas da realidade delas, e que qualquer coisa que você for apresentar, um livro, um pequeno texto, um poema, uma música que seja um pouquinho mais, não precisa ser tão complexa, seja só um pouquinho mais ali elaborada, ela não vai conseguir interpretar. Porque tem que ter uma interpretação, você tem que ter uma interpretação de texto, uma interpretação de linguagem. Como é que se consegue isso? Através de leitura, através do consumo de músicas, de obras, de artes que realmente remete a algum conteúdo, que tem algum conteúdo ali. Não seja algo simplesmente vazio. Mas se a gente analisar um pouco mais de cuidado, eu acho que toda essa dinâmica ela já é forjada para isso. Ela vai desde da educação. A educação que a maioria da população tem acesso à educação é uma educação precária. É uma educação em que o jovem ele sai do ensino médio sem saber coisas básicas, né? Coisas básicas. O básico da língua portuguesa, o básico de matemática, o básico de história, o básico de geografia. Sociologia. E as pessoas, os jovens crescendo, uma geração crescendo dessa forma, nesse caminho, é lógico que elas vão gostar de coisas. Se ela não teve uma base de formação crítica, né, de ser uma pessoa questionadora, de conseguir quebrar a barreira, que só a educação, que uma das coisas que podem fazer é a educação, quebrar essa barreira do indivíduo enxergar a sua realidade, do indivíduo enxergar a realidade do seu bairro, a realidade da sua cidade, a realidade do seu estado, a realidade do seu país, a realidade do mundo. Mas como é que a pessoa vai conseguir quebrar essa barreira e começar a enxergar isso se a educação ela é cada vez pior? E isso não é culpa. A gente não pode individualizar que a culpa é da pessoa, né? E isso não é culpa também dos professores. E dos professores, claro. Mas é culpa de um sistema.
tudo isso é um sistema socioeconômico que está estabelecido e que já faz isso de caso pensado para que a população não tenha desenvolvimento crítico, não tenha desenvolvimento de pensamento e que assim continue alienada. Então, continua alienada, a gente não tem ali as revoltas, né? Não tem capacidade de ter uma revolução, nem uma revolta, e que essas pessoas possam realmente dizer, olha, a gente está em uma situação de decadência, a gente está em uma situação de degradação cultural, social, política, onde não o respeito aos direitos humanos, né, a dignidade básica, que é o alimento, a moradia, a segurança e a saúde estão sendo cumpridas, e não vão para as ruas questionar, as pessoas não questionam, simplesmente entram no conformismo e pensam, está tudo bem, entendeu? É normal, é ser brasileiro, as pessoas acham que isso é normal, Tem naturalizar uma frase o eu não me sofrimento. recordo o autor que disse que o Brasil ele não tem um povo, ele tem espectadores. Que a população brasileira ela é muito ordeira nesse sentido, ela é muito letárgica, ela enxerga, embora ela não tenha o discernimento para entender a realidade do país, mas mesmo assim ela no dia a dia ela enxerga todas as dificuldades do ponto de vista material, mas mesmo assim ela se cala. Ela se cala, justamente. E a gente não pode, como a gente já falou, né, culpabilizar. Isso se reflete, que a gente estava voltando para a música, que é uma coisa até que a gente estava falando aqui antes de gravar, que eu dei uma pausa, que é justamente sobre quando a gente fala da degradação da música e a apologia que as músicas fazem, né? A gente tem músicas agora que atualmente só faz apologia a drogas, apologia à objetificação da mulher, que é algo que já está até batido, e muitas pessoas acham que é feminismo, né? Frescurinha, é mimimi, mas eu acho que não é. Tem formas de abordar, sim, temas como esse, né? Que a gente pode estar dizendo um tema mais romântico nas músicas, sem ser vulgar demais, entendeu? Verdade. Sem objetificar uma mulher, sem colocar a mulher numa posição, assim, humilhante. Então, isso muitas músicas já faziam antigamente, né? A gente tem músicas que já... A Boêmia, né? A Boêmia também aborda isso. A Boêmia. E Aquela música, o mais importante é o verdadeiro amor, que é uma versão de uma música tanta Vogler de Lei, que é do grupo musical Pulp. E tinha essa capacidade, tinha essa delicadeza, essa forma de falar, sem ser tão vulgar. Fora também que muitas músicas agora a gente tem uma padronização. As músicas agora só são funk, os estilos musicais, sertanejo, né? Aquele sertanejo universitário. E o sertanejo universitário, na minha opinião, o sertanejo universitário é um projeto, isso já tem até uma estudiosa que falou sobre isso, que a música, o sertanejo universitário é um projeto político de dominação da cultura. Você pode observar que as duplas sertanejas desse sertanejo universitário, eles se vestem da mesma forma, o mesmo tipo de roupa, o mesmo cortezinho de cabelo na régua, é aquela barba de lenhador, de lenhador e as músicas pobres, as letras pobres, mesmo ritmo, mesmo timbre, a mesma batida. As letras são sofridas. São sofridas. E os temas que são abordados também, você percebe o nível que a nossa sociedade chegou. Quando a gente fala, onde as músicas são obscenas, só falam obscenidade, só besteira, traição, parece que é ao torto à direita, né? Não tem outro tema. E parece que o Brasil se tornou, para os sertanejos universitários, se tornou a terra dos cornos, né? A terra dos cornos. Só fala sobre traição. Só fala sobre traição, bebedeira, é assim uma coisa deprimente. Não se aborda outro tema, parece que não tem uma visão mais ampla para falar, por exemplo, tinha uma música que falava sobre proteção às borboletas, né? Do Benito de Paula. Justamente, olha uma música que você pode dizer assim, como é que um homem faz uma música falando sobre meio ambiente de uma maneira tão bonita, tão delicada, onde ele aborda temas como liberdade, como infância, como inocência, lembrando que essa música Proteção às Borboletas, essa música ela foi proibida de ser
ser é, gravada, ser reproduzida na Argentina no final da década de 70, porque a ditadura militar do Videla proibiu essa música porque achava que essa música era transgressora, porque toda palavra que remete à liberdade, né, à liberdade, à autonomia, né, à liberdade de pensamento, né, soa como algo disruptivo. E essa música foi proibida de ser tocada, de ser gravada, de ser reproduzida na Argentina. Aí você já percebe que naquela época já tinha restrição, já tinha censura, né? Do que deveria ser público e do que não deveria. E hoje em dia? Hoje a forma de reprimir, acho que a forma de reprimir a expressão cultural em que venha a despertar o senso crítico da população é oferecendo para elas obras medíocres. Essas obras medíocres, esses projetos como o Sertanejo Universitário havia falado, ele é um projeto político em que a música ela vai representar um grupo dominante brasileiro, que é o grupo do agronegócio. E eles pegam esse tipo esse estilo musical e coloca ele em escala de produção industrial. Como se fosse Fordismo, por exemplo. Exatamente. Tudo parecido e tudo seguindo uma formatação. E vários de uma vez, assim, de uma sem vez, critério. com qualidade medíocre. Pífia. Chega a dar... Aquilo ali é uma vergonha aonde a música brasileira foi parar. Por isso que dizem que se Van Gogh fosse vivo, ele arrancaria outra orelha dele, né? De tanto desgosto que eu já senti escutando a música que a gente tem atualmente. A pessoa e por outro lado, a gente pode também não deixar de falar também desses grupos, desses MC, que também é outra tragédia, né? Sinceramente, falo muito sobre a questão de você ter respeito, porque o funk é uma manifestação cultural. Quando você vai falar sobre o funk, muitas pessoas vão falar mal sobre o funk, né? E não tem como você não falar bem, não tem como falar bem, porque realmente é o que é, e a gente tem que encarar isso como realidade, mas muitas pessoas dizem que você está sendo preconceituoso, que você meio que tem um preconceito contra pessoas pobres, porque o funk é de origem, né? De origem de pessoas de classe social inferior. A gente vai dizer inferior, né? Pessoas pobres. Então as pessoas começam a falar, né? Dizer que você é preconceituoso e rotular que é intolerante, é moralista e tudo. Eu acho que não é questão de moralidade, não. Eu acho que é questão mesmo de qualidade que as músicas não têm. E a gente tem que ser sincero. É triste, você não vê arranjo, você não vê letra, você não vê nada. Então, o que você pode falar de uma música, o que você vai falar bem de uma música se ela não tem nada para oferecer? Verdade. Então, o que tem eu não sei, o Black Eyed Peas não é funk, é um rap, né? É rap. É rap. Mas o Black Eyed Peas, você pode pegar algumas produções musicais dela que ela coloca, que ela tem muito conteúdo, tem um conteúdo rico, né? Rico. Os Racionais em si também era um grupo em que eles colocavam as demandas sociais, as mazelas sociais e colocava em evidência através das suas letras. Hoje esses MC só é ostentação, só é objetificação da mulher, das mulheres. São temas realmente que não tem nada para contribuir socialmente e que vai influenciando os nossos jovens a cada vez mais uma cultura de desapego, de desvalorização da mulher, de formas também até de deturpar os relacionamentos, o amor, tudo isso. Então, se a gente for analisar tanto do lado
dos grupos dominantes do agronegócio com esses robôs, Com esses robôs com esses robozinhos do do sertanejo sertanejo universitário, universitário, como esses MCs, e que representariam ali uma classe mais pobre, né? mas que, na minha opinião, eles são financiados também justamente para manter essa dicotomia, manter essa disputa. Só que essa disputa, ela não tem nada de positivo, porque você não vê qualidade. Nenhum e nem outro. Você não vê qualidade nos MCs, você não vê qualidade. Você não vê qualidade também nos cantores do sertanejo universitário. E aí, nesse ponto aí, quem ganha são eles, porque cada vez mais eles enchem os bolsos de dinheiro. E quem perde é a população. E uma outra dinâmica também relacionada a isso é que a música se tornou uma espécie de reduto, de caminho para a corrupção, né? Você vê municípios pequenos, né, com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, que depende, que carece de infraestrutura no seu hospital, de infraestrutura na saúde, as escolas caem nos pedaços e os tudo. Hospitais precários. Os hospitais precários sem os insumos básicos, né, para a manutenção do funcionamento daqueles hospitais. E os prefeitos pagando show para cantores, tanto do sertanejo como de outros estilos, principalmente do sertanejo, pagando valores astronômicos. Exorbitantes. Pagando R$ 1 milhão um cachê de uma cidade pobre, pequena, desprovida de muita coisa, necessitando de coisas básicas, tanto da saúde, da educação e de infraestrutura. E segurança, né? E segurança, mas encontra espaço no orçamento para custear um show de R$ 1 milhão, de R$ 2 milhões. A gente está vendo que o nosso estado é um estado que carece de infraestrutura, as ruas aqui todas emburacadas, sem infraestrutura para pessoas o tráfego, o próprio trânsito também, os pedestres, a saúde também, os hospitais caindo os pedaços, sem insumos, sem infraestrutura básica para receber as pessoas, as UBS faltando medicamento. E cadê? A segurança também precária. A segurança pública ela é sustentada praticamente por mídia, né? Só por mídia e propaganda. E depois dizem que o nosso estado está sendo desenvolvido, está bem desenvolvido, né? Sai do mar. Pelo amor de Deus, a gente que convive aqui, a gente sabe a realidade, né? Que é um estado pobre, é um estado que tem muita mediocridade, né? Muita mediocridade e corrupção. Aqui é onde impera a manutenção das oligarquias. Quando os oligarcas eles estão envelhecendo, eles já colocam os seus sucessores para substituí-los, na maioria das vezes, é a mulher, é o filho, é o neto, e por aí vai. E esse ciclo só vai continuando por anos e anos, né? E só vai, na verdade, ali não tem mudança nenhuma. Não. Continua a mesma coisa. Só vai passando de geração para geração. E a miséria, a pobreza para a população continua. Então, o que a gente faz com isso? Outra coisa também que eu queria falar era que antes a formação de artistas, né, cantores, tinha que ter um critério, né? Não era qualquer um que chegava ali, cantava ali qualquer coisa, às vezes nem engembrava alguma coisa e já conseguia ser cantor, não. Não tinha isso não, antes era realmente criterioso. Me diz aqui como é que era o critério para um artista, uma pessoa ser considerada um artista, um cantor. Um cantor, para ser reconhecido, primeiro de tudo, né? Ele tinha que ter talento, né? E outra, não era só ter talento, ele precisava ter um pouco de sorte para encontrar aquelas pessoas que eram vinculadas à indústria musical, como as gravadoras e tudo, né? Ou aqueles caça-talentos
para que ele tivesse uma chance. Ele passava por diversas etapas até ele se convencer de que realmente ele era uma pessoa, um artista, um potencial artista que poderia ser lapidado. O artista antigamente era lapidado, ele não era, ele chegava cru, era lapidado pouco a pouco, ele não era um indivíduo que colocava ele aqui, não, esse aqui já é um cantor. O cara não, não sabe a diferença de uma nota musical, não sabe tocar nada, né? Nem um apito. Aí ele, hoje, né? Hoje, os artistas de antigamente, eles, no mínimo, eles sabiam tocar um ou dois instrumentos, né? O violão, né? Hoje, os artistas de hoje não sabem tocar nenhum, não sabe tocar nenhum apito. Se der um apito para ele, ele não sabe tocar. Hoje, para ver como é que tá o estado das coisas, qualquer cachorro que late por aí, né, vira cantor. É impressionante. A gente tem um exemplo aí, as referências anedóticas, né, como o pai falou, antigamente tinha referência anedótica que ainda você ainda olhava assim, ainda se salva, né, comparado com hoje em dia. Que as referências anedóticas, por exemplo, Caneta Azul. Que, meu Deus do céu, gente, que tipo de pessoas a gente está formando que dá fama para essas pessoas, local de fala, né? E influência para essas pessoas, que não são artistas, são referências anedóticas. Aí, fora esse, a gente também tem essa MC Luana e MC Katrina, tu viu? Sim, Uma tristeza, né? Aí você pode prestar atenção que, gente, não faz o menor sentido. Eu acho que as pessoas dão local de fala só pra rir, só pra mangar, né? Porque na realidade aquilo ali não é cantor, não é artista. Não sabe tocar um instrumento, habilidade vocal zero. E olha que a gente não é nem especialista nisso, né? Mas a gente consegue diferenciar. Não precisa ser especialista para você conseguir identificar o que é de qualidade e o que não é. um exemplo aqui de um cantor, um grande nome da música brasileira, que ele na minha opinião, não recebeu reconhecimento em vida, né? Em vida, mas ele era um grande cantor, o Gessé. O Gessé, ele contou a história dele, que ele cantava no coro da igreja, desde os 13 anos de idade. Depois ele formou um grupo musical e tudo. Mas antes desse grupo musical, ele cantava na noite. Ele cantava na noite e tudo. Ele era crooner. E aí ele começou a ser um dos vocalistas de uma banda, se eu não me recordo, é Placa Luminosa. Era Placa Luminosa. Placa Luminosa. E depois ele resolveu seguir carreira solo. Esse cantor, o Gessé Tanto, ele era cantor e multi-instrumentista. Ele contou uma história de que ele estava na moda na época, no Brasil, na década de 70, que os cantores brasileiros, que a população tinha assim, uma certa tendência a, a dar muita importância a cantores estrangeiros. Aí vários cantores fizeram isso, né? Utilizaram os pseudônimos, um pseudônimo estrangeiro, né? E começavam a gravar músicas internacionais. Ele fez isso, o Fábio Júnior também fez isso, e diversos outros cantores fizeram isso. Aí ele disse que certa vez estava pegando um ônibus no Rio de Janeiro e escutando a música dele no rádio, todo mundo, algumas pessoas escutando, curtindo, e ele olhando para as pessoas e disse, vocês não sabem nem quem é o cantor dessa música que sou eu. Imaginando que era uma pessoa, um americano, né? Um norte-americano. Na verdade era um brasileiro que estava cantando. E aí ele contou, teve uma outra história bonita dele, que ele fez, aí depois disso ele já seguiu a carreira com o nome dele mesmo, né? E tudo. Aí ele foi participar de um festival
nos Estados Unidos, em que as músicas, esse festival era específico para cantores de língua latina, né? Uhum. E aí ele foi às pressas, ele pegou uma música, uma letra de uma música, feita por Neto Ascioli, se não me engano, foi o Neto Ascioli, e chamado Estrela de Papel. Ele teve que fazer o arranjo às pressas, lá mesmo, a preparação, o ensaio. E ele apresentou a música, ele se apresentou com essa música e ele ganhou o primeiro lugar. Lembrando também que na época do programa do Raul Gil, teve vários cantores que tentaram cantar o refrão daquela música Porto Solidão. Ela tem uma nota ela é tão aguda, ela é aguda, e é isso que até hoje ninguém nunca conseguiu chegar a essa nota, a não ser o próprio autor. Que é o Jessé. E o Jessé A demonstração de um grande cantor. Isso foi muito cedo, né? Um acidente num acidente de moto. de carro. Porque o Jessé, ele era viciado em velocidade, né? Ele gostava de velocidade. Inclusive, tem uma entrevista dele em que ele fala. Um entrevistador pergunta pra ele, Jessé... a gente pergunta, por que você corre tanto? De quem que você tá correndo, né? Tá correndo de você, né? Tá correndo de alguém. Correndo de alguém, fugindo de alguma coisa. Ele diz assim, não, eu corro muito, mas eu acho que eu corro muito de mim mesmo também. Um ano depois... Aí um ano depois disso, ele faleceu, né? Faleceu. Justamente de acidente de carro por excesso de velocidade. Então, a gente abordou aqui vários artigos. A gente abordou aqui o que a gente achou, nossa opinião sobre o cenário musical no Brasil. A gente fugiu até um pouco do tema, né? Abordando também questões sociais, política, corrupção, a própria corrupção. Mas eu acho que, em resumo, a gente conseguiu falar um pouco sobre tudo, de tudo, e sobre música, que era o tema do vídeo mais importante. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado. E que, se vocês tiverem a oportunidade, escutem as músicas do Jessé, né? Porque o Jessé, sim, é um artista mesmo, assim, de peso e medida. Principalmente Porto Solidão, Voa Minha Liberdade, que é as mais conhecidas dele, mas também tem outras. Paraíso das Hienas, que é uma crítica social ferrenha, né? Cantar. A própria, como a gente falou, que é Estrela de Papel também. São as músicas dele que são muito bonitas, né? E cada uma aborda uma coisa diferente, de uma maneira muito sensível, muito delicada. E olha que ele dizia que cantava por dinheiro, né? Imagine se não cantasse por dinheiro, mas por gostar. Mas acho que é porque ele gostava mesmo, ele amava. Ele só não dizia, é porque ele era muito humilde, né? Pra dizer, mas ele fazia aquilo que realmente gostava, dava pra ver. E olha que é uma pessoa, né, que... E pra finalizar, na minha opinião, nenhum desses cantores da atualidade... Vão chegar, né? Nenhum desses cantores da atualidade seriam dignos de cantar ao lado do Jessé. Sempre vai ficar na memória, né? Jessé, e não só do Jessé, mas do Jessé, do Benito de Paula, de tantos outros cantores que temos. O próprio Renato Russo. A gente tem, sim, uma bagagem cultural, musical muito grande aqui no Brasil. Só é pouco conhecido e valorizado, principalmente pelos jovens, né? Mas é algo que pode ser mudado. A gente tem esperança que sim, né? Então, é isso. E se você concorda ou discorda com o nosso vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva também no canal. A gente acaba esquecendo de falar isso, né? Mas se inscreva, né? Pra escutar a gente falando sobre mais temas aqui. E a gente se vê até a próxima, né? Tchau. Tchau! Eita, ficou longo.